Tá, vocês resolveram pular as dúvidas sobre as vacinas, né? Elas são ótimas e fim de papo, não é isso? Ok, vocês são maiores e vacinados, devem saber o que estão fazendo. Mas por que vocês estão tentando obrigar todo mundo a ter a fé cega de vocês? Não era ciência? Tudo bem, só que aproveitar o nevoeiro para criar um mundo exclusivo para vacinados foi longe demais. No Brasil, a autoridade sanitária vetou a importação de uma vacina por falta de estudos suficientes, inclusive sobre efeitos adversos, ou seja, por falta de segurança para a população. Mas já tinha ministro da Suprema Corte dando prazo fatal para autorizar a importação sem o aval da autoridade sanitária, isso é, na marra. E vocês acham que está tudo normal nesse ambiente. Ok, esse mesmo tribunal deu autorização prévia para governadores decretarem obrigatoriedade de vacinação, sem nem dizer com que vacina. Tudo normal. Governadores esses que, em vários casos, tiveram suas ações na pandemia investigadas pela polícia, com casos comprovados de desvios de verbas emergenciais. Governadores esses, continuando, que fizeram um lockdown desvairado com toque de recolher ditatorial e vista grossa para aglomeração nos transportes, portanto, perfeitamente habilitados para decidir e impor critérios de vacinação compulsória de todo mundo. Repetindo, vocês estão achando tudo normal. A vacina cuja importação a autoridade sanitária não autorizou no Brasil é a mesma aplicada em larga escala na Argentina, país com péssimo desempenho no enfrentamento da pandemia, mas é proibido cruzar suposta imunização com aumento de casos e óbitos. Isso não é uma insinuação, é uma dúvida. Quando vocês resolverem trocar a fé pela ciência, a gente volta a tentar fazer pesquisa e catalogar dados sobre a experiência real. Por enquanto, fica valendo a certeza mística, vacina salva. Não salvou o presidente da Argentina, ele pegou Covid depois de vacinado. Claro que os corregedores da fé já estão gritando aí, é exceção, ele está no percentual minoritário, etc. Ok, aquele percentual minoritário fixado com os 6 meses de estudos, quando até então o prazo mínimo para fixar eficácia média de uma vacina tinha sido de 4 anos. Já que dessa vez começaram a injetar na população com menos de um ano de desenvolvimento, não seria o caso de cotejar a projeção com a prática, buscando aí o maior rigor estatístico? Não. Valem aqueles percentuais fixados em 6 meses e fim de papo. O que aconteceu com o Chile? De novo, isso não é uma insinuação disfarçada de pergunta, é só uma pergunta. O que aconteceu com o Chile? De repente passou a se destacar como um dos piores quadros de agravamento da pandemia no continente, exatamente no momento em que se tornavam dos mais vacinados. A gente vai ter cruzamento de dados, pesquisa, ensaios estatísticos, formação de hipóteses, ou só a gritaria de que isso não tem nada a ver com vacinação porque a vacina é ótima? A mesmíssima pergunta, repetindo, pergunta, pode ser feita em relação ao que se passa no Uruguai, ou não pode? Olha, quando pergunta vira blasfêmia, tem perigo no ar, além do vírus. Ainda é permitido perguntar por que o estado do Texas, que não está entre os mais vacinados dos Estados Unidos, tem tido os melhores resultados no declínio de casos e óbitos por Covid, tendo inclusive acabado com boa parte das restrições ao funcionamento da sociedade? E a Suécia? Já dá cadeia falar da Suécia? Se ainda não dá, vale a mesma pergunta. Por que com um percentual de vacinação muito inferior ao do Reino Unido, por exemplo, e sem lockdown, os suecos mantiveram na segunda onda índices de óbitos por milhão inferiores aos britânicos, com as curvas mantendo a mesma proporção diante da vacinação? Vamos interromper rapidamente as perguntas para fazer aqui uma afirmação. Com a quantidade de dúvidas e aferições inconclusas sobre as vacinas e os seus reais efeitos sobre a população, quem advoga obrigatoriedade universal de vacinação contra a Covid-19 hoje é suspeito. E mais, nem a taxa de letalidade, veja John Ioannidis, Stanford, nem o universo dos grupos mais vulneráveis indicam a necessidade de vacinação de toda a população.
Qual foi a alquimia moral que sumiu com o princípio da proteção aos vulneráveis e veio disseminar esse plano totalitário de passaporte sanitário? Que sanha é essa de criar um mundo exclusivo para vacinados, sem nenhum panfleto estudantil, muito menos um estudo científico que fundamente esse cabresto mal disfarçado como medida imprescindível de segurança sanitária? As iniciativas suspeitas sobre vacinação universal compulsória, infelizmente, proliferam. Em São Paulo, o Legislativo aprovou um projeto que inclui até escolas, onde todos os dados apontam risco baixo, nas atividades que passariam a requerer obrigatoriamente cartão de vacinação contra a Covid, no caso, para crianças e adolescentes. Isso não é uma controvérsia, isso é um escândalo. Os mortais que ainda não aderiram à seita da picada redentora continuam aguardando os estudos que faltam sobre a eficácia e a segurança das vacinas para idosos e pacientes com comorbidades, conforme assinalado no laudo da Autoridade Sanitária Brasileira. Teria essa insuficiência de estudos alguma coisa a ver com as reações adversas relatadas ou os óbitos depois da vacinação? Como vão os estudos sobre efeitos identificados de coagulação e trombose, que levaram vários países, inclusive, a suspender o imunizante que gerou esse problema? Vacinar quem já teve Covid sem sintomas pode acarretar danos ao organismo, conforme alertado por médicos respeitáveis? São perguntas. Vamos continuar com elas. Esse monitoramento, então, do sistema imunológico está sendo feito pelos vacinadores? E já que o mundo resolveu desenvolver a vacina diretamente na população, onde está a tabulação dos efeitos adversos relatados em 4 meses de vacinação no mundo? Os dados do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, com o seu rigoroso sistema de catálogo dos efeitos colaterais das vacinas, esses dados vão ser usados para ajudar a sociedade a entender o que exatamente está acontecendo com quem se vacina e em que proporção? Ou ciência agora é só o que sai do gogó do Dr. Fauci, o showman da pandemia? Virologistas renomados levantaram a questão dos riscos de vacinação em massa em plena pandemia, pelo potencial de criação de variantes mais infecciosas. O período de vacinação coincidiu com o surgimento de variantes mais infecciosas. Isso está sendo estudado? Ou você acha que não precisa de estudo, basta gritar que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Se esse postulado estiver errado, ele não devia ser refutado com ciência? Ou refutação agora se faz com grito e com censura? Esse lobby da vacinação obrigatória contra a Covid é o maior escândalo ético do século. E os que estão em silêncio diante desse projeto obscurantista são cúmplices dele. Te convido então a participar e assinando você apoia o meu trabalho independente. Muito obrigado.